Olá! Chegamos ao mês de junho, meio do ano. Hora de começar a pensar naquela nossa lista de desejos que preparamos para 2024. Esse é o momento de não deixar nada de fora. E pensando assim, vamos lembrar do meio ambiente. Neste momento que estamos vendo tanta coisa acontecer, nós, do Trabalho Legal, nos solidarizamos com as pessoas que passam por dificuldades na região sul do país. O TL está com o Rio Grande do Sul e faz uma homenagem aos profissionais que diariamente preservam o nosso bem mais precioso. Veja como profissionais especializados no resgate de animais silvestres atuam para manter o equilíbrio ecológico. Nesta edição do Trabalho Legal, vamos ver também. Em homenagem ao Dia do Pescador, a gente te mostra os desafios dessa categoria que tem se reinventado e te explica o seguro defeso para pescadores artesanais. Mudou bastante. Naquela época era menos pescadores, menos embarcação, menos óleo dentro d'água. E você vai ver como o MPT atua em casos de trabalho infantil e conhecer a campanha relacionada a esse tema. Há, de certa forma, uma naturalização de que determinadas crianças e adolescentes trabalhem e tenham seus direitos negados. E nós não podemos mais aceitar isso. Começa agora o Trabalho Legal. Junho é marcado como o Mês Mundial do Meio Ambiente. Instituída pela Organização das Nações Unidas, a data, 5 de junho, foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância de preservar os recursos naturais. Contribuindo com essa ação, existem profissionais que desempenham um papel essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico. Vamos ver como eles atuam na prática na reportagem de Luana Carvalho. Vegetação, animais, solo, rochas, atmosfera. Difícil imaginar vida sem esses elementos, não é mesmo? Daí a importância de preservar o meio ambiente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tornar mais saudável o lugar onde habitamos pode evitar 13 milhões de mortes por ano. Em muitos países, cerca de 30% das doenças são provocadas por causas ambientais. A maioria delas decorrente da falta de saneamento e da poluição do ar. De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O Ministério Público do Trabalho se mantém engajado quando o assunto é meio ambiente. O programa MPT Socioambiental considera que a implementação de critérios ambientais nas atividades administrativas e operacionais das instituições contribui na busca de consumo racional dos recursos naturais. O MPT, já pela mais de uma vez, ela assinou a Agenda de Administração Pública com o Ministério do Meio Ambiente. Essa agenda é a Agenda Ambiental da Administração Pública, conhecida como a A3P, onde o órgão do Ministério Público assume o compromisso do desenvolvimento de ações sustentáveis e de qualidade de vida no trabalho. Nesse contexto, se comprometendo com a preservação da natureza e das futuras gerações. No território nacional já foi catalogada a presença de mais de 116 mil espécies de vertebrados e invertebrados espalhados no mar e na terra, o que representa 9% da fauna mundial. Já deu para perceber que a contribuição dos animais para o equilíbrio ecológico é indiscutível. A fauna participa não apenas da manutenção das matas, mas também da renovação. Daí a importância de profissionais que desempenham um papel essencial: o resgate de animais silvestres. No batalhão da Polícia Militar, por exemplo, existe uma ação especializada nesse tipo de serviço. Os bichos são encontrados fora do habitat natural. Saruê, cobras, pássaros, todos eles fazem parte da lista de bichos mais comuns que são resgatados diariamente pela equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. Só este ano já foram atendidas 1.400 ocorrências. Um cidadão, ele visualizou um animal silvestre, ele liga para o 190, explicando qual a situação. O policial que está no 190 repassa essa ocorrência aqui para o Batalhão Ambiental. O policial militar ambiental vai ligar para esse cidadão em busca de mais informações. Foi feita a triagem, existe o animal? A gente envia policiais militares, ambientais, para fazer esse resgate e fazer ou a soltura, se o animal estiver
em boas condições de saúde ou então alguma clínica veterinária. O tenente Gutierre trabalha na área há 1 ano e meio. Ele explica que para atuar no resgate é preciso passar por um curso de formação especializado. O curso de entrada que todo policial que está no batalhão é obrigado a fazer é o CPA. Ele habilita e capacita o policial em entender todos os crimes ambientais que ocorrem no DF, inclusive tem aulas de manejo de animal, justamente porque fazemos esse atendimento todo dia de ocorrência no batalhão. Elias chamou a equipe até a residência dele para que uma urutau, espécie de ave noturna, fosse resgatada. A gente preocupa que isso faz parte do meio ambiente, né? Os animais. E o que a gente puder, que eles não sabem falar, não sabem, né? Não escuta ele gemer. Então a gente preocupa se vê que ele não está voando, não tá, no caso da ave, né? Se ela não está voando, ela está com algum problema, né? Essa foi apenas uma das centenas de histórias que o tenente Gutierre tem para contar. Outra foi logo que ele ingressou no batalhão. Teve um atendimento de um filhote de onça, foi visualizada na beira de uma BR, aqui no Distrito Federal, e o cidadão estava com medo de se aproximar, fez a atitude correta, ligou para o 190 e fomos até o local. Chegou lá, realmente tratava-se de um filhote de onça. Ela estava bastante ferida, bastante debilitada. Foi feito todo o procedimento correto de conter o animal. Posteriormente, levamos ele até a clínica veterinária. Parabéns a todos que dedicam suas vidas a preservar esse bem tão precioso e essencial à nossa existência, que é o meio ambiente. E o que falar desses trabalhadores que vivem do que a terra dá, mas aqui no caso, do que as águas trazem? Os pescadores, que além do próprio sustento, fazem chegar às nossas mesas um alimento saudável. Mas não é o tempo todo que os pescadores podem praticar a pesca. Você sabia que tem uma época do ano que é proibido a pesca? Quem vai explicar esse direitinho é o Maico Leão, que conversou com os pescadores. Vamos ver como é que foi essa prosa. Do meu berço, a gente já veio da pesca, né? Quando é dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios e meu. Então, quando eu nasci, a fonte de renda da minha família, pesca. Naturalmente, eu vou virar um pescador. E a tradição se cumpriu. Hoje o sustento da família do Leves continua vindo da água. Uma arte que ele aprendeu muito cedo. Por volta dos 15 anos, eu consegui tirar o sustento meu e de minha família. E assim vem, estou aqui até hoje, cada dia tentando se organizar mais e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente, é o que a gente tenta fazer. E esse cuidado não é à toa. Quem depende dos peixes entende que precisa ser uma relação de respeito e cuidado com a natureza. A conta de anos atrás é paga hoje. Diferença sentida na pele por quem atualmente demora mais para conseguir pescar. A gente tem um projeto de povoar o rio com algumas espécies que sumiu. Porque na nossa área aqui, várias espécies já estão, bem dizer, extintas. E aí, a gente quer, a partir desse ano agora de 2024, a gente quer pelo menos uma vez por ano estipular uma data para a gente fazer uma soltura de peixe. Quem olha para as águas do Lago das Brisas, na divisa de Goiás com Minas Gerais, percebe uma diferença na paisagem. Aqui em Tumbiara, no Lago H da usina hidrelétrica de Furnas, a comunidade já instalou 90 gaiolas para a criação de tilápia em regime de economia familiar. 60 delas já estão em operação. Associado ali com a pesca convencional, eles conseguem, com a nova modalidade, garantir que todo mês tenham peixes para oferecer ao comércio local. A gente, devido à ração ter um preço muito alto e ser mais de 70% da produção nossa, ela está na ração. Então a gente não tem condição tanto. Então, geralmente a gente consegue colocar um tanque desse aí por mês. E a gente não consegue, se colocar mais, você não consegue financeiramente cuidar. Hoje a produção principal de vocês vem das gaiolas ou ainda dos naturais? Então, hoje nós está meio empate, meio a meia. Então 50% nativo, 50% em regime de economia familiar, que é as gaiolas, né? Então ainda está aqui, mas isso está preocupante devido ao sumiço aí de várias espécies. Então cada ano que passa, você vê, com esse recurso de água que nós temos aqui, hoje se você tiver algum censo pesqueiro que a gente tem observado, eles já estão identificando várias espécies que estão cada dia sumindo mais.
Então são vários fatores que estão contribuindo para isso acontecer e a gente está preocupado. São 60 famílias que conseguem tirar da pesca seu sustento e alimento para a população. E uma proteína que tem ganhado espaço na mesa das famílias. Um levantamento do IBGE mostrou que, em média, o brasileiro consome quase 10 quilos de peixe por ano. O estado do Amazonas, lar do rio que leva seu nome, lidera o ranking nacional com um consumo de 14 quilos por pessoa. Mesmo com as gaiolas, é preciso cuidar para que os peixes consigam se reproduzir. Para respeitar o período da piracema, que é quando os peixes sobem os rios para se reproduzir, os pequenos pescadores recebem uma compensação por esse período em que a pesca é proibida. A atividade pesqueira como um todo ela é histórica, né? Então muitas comunidades e culturalmente se desenvolveram em torno da atividade pesqueira. Nós temos colônias de pescadores, regiões específicas tradicionalmente conhecidas pela atividade pesqueira. Então, como desenvolvimento econômico destas comunidades, e muitas vezes são grandes comunidades, é importante que se assegure, até para a manutenção da própria atividade pesqueira, uma fonte de renda para esses trabalhadores durante o período em que é impossibilitada a realização da pesca como um todo. Isso garante que, inclusive, se respeite o período de defesa, né, que preserve a espécie, tenha reprodução naquele período e assegure para o próximo ano a realização da pesca com, digamos, a renovação do estoque de pescado para que possa se desenvolver a atividade de forma sustentável. A placa na associação já alerta que quem não é pescador e se inscrever para receber o benefício comete um crime. E os próprios pescadores ajudam a ficar de olho para proteger o benefício. Da importância para nós que a gente vai contribuir não pescando, de alguma forma as espécies terão mais chance de reproduzir e ao mesmo tempo a gente vamos receber um salário mínimo do governo, né, para contribuir com esse programa, para não pescar e sobreviver com esse salário até o período natural, que vai permitir a gente voltar às atividades. Assim, pescadores e natureza trabalham em harmonia. É importante, né? Esse auxílio aqui os pescadores têm direito no período da piracema, como nos contou o Michael. E ainda falando de meio ambiente e de trabalhadores que estão ligados de alguma forma à sua preservação, vocês já pararam para pensar na importância das catadoras e dos catadores de recicláveis para a redução da poluição e do acúmulo de lixo? Nós vamos conversar agora, no nosso quadro Roda de Conversa, com a procuradora Marici Coelho, que coordena os trabalhos de inclusão socioprodutiva das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis. E a Keisiane Lima, que é diretora social da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis. Com certeza, uma categoria profissional que ajuda e muito a preservar o meio ambiente. Doutora Marici, eu já começo perguntando para a senhora que trabalho é esse do Grupo de Trabalho do Ministério Público do Trabalho que abrange a questão dos catadores e catadoras? O nosso projeto é perante os municípios, né, que são responsáveis pelo lixão, conseguir tanto o encerramento quanto a inclusão dessas catadoras e catadores no trabalho remunerado, mediante uma remuneração justa a ser paga pelo próprio município, né, e também com condições adequadas de trabalho, dentro de galpões, de reciclagem, são várias atividades que eles podem desenvolver. Esse projeto deve durar, são 2 municípios por estado nesse primeiro ano, a gente pretende depois alcançar mais municípios e esses 2 municípios vão ter todo um atendimento não só nosso, do Ministério Público do Trabalho, como de parceiros, como conselhos tutelares, defensoria pública, Justiça do Trabalho. Então nós estamos conversando com vários parceiros para desenvolver esse projeto adequadamente. E aí, Keisiane, quando a procuradora fala isso, a gente fica pensando, então os catadores e catadoras trabalham sempre com cooperativas, mas isso é meio recente, né? A gente não tem aí 20 anos que isso aconteceu, né? Sim. E como ficou a situação antes, que eu acho que você tem aí uma experiência para contar para a gente, sua mãe também foi catadora, na verdade. Sim. Como ficou essa transição aí, que antes não tinha, vocês não eram regidos ali, não tinham um grupo que era unido ali numa cooperativa e agora tem. O que mudou para vocês? Eu venho de uma família, né, que é catadora, então eu venho desse contexto,
de trabalhar no lixão. Minha cooperativa é do lixão da Estrutural. Somente a cooperativa que a minha mãe atuava, nela já tinha 1000 catadores. Então eu acompanhei um pouco essa questão dessa transição de sair do lixão, que é um lugar insalubre, tinha muitas mortes. Eu falo que a gente hoje tem uma estrutura muito boa, sabe? Mas a gente ainda tem algumas coisas para avançar. Essa mudança trouxe muitas coisas boas, né, para a gente aqui no DF, que foi essa transição toda, junto com várias secretarias do Distrito Federal que fizeram um trabalho com a SEMA, com as SEDES também, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que também conseguiu nos acolher e aí conseguiu também, porque foi várias políticas públicas. Quando a gente fala assim, vai fechar o lixão, a gente também, na época a gente pensou, como que a gente vai precisar de terrenos. E aí a gente conseguiu os terrenos, a gente conseguiu que o BNDES e o governo do Distrito Federal conseguisse fazer a construção, aportar dinheiro para conseguir construir esses galpões, que é onde a gente atua hoje. Mas a gente ainda tem algumas coisas a melhorar ainda. E eu acho que essa dificuldade também que a gente passou, no Brasil todo ainda tem essa dificuldade, né? Ano passado eu fui no Pará e eu vi essa carência, na verdade, dos catadores de passar por essa transição também. E, doutora, qual é a diferença de um trabalhador que trabalha numa cooperativa, como os catadores e catadoras, eles se unem e formam uma cooperativa, e dos trabalhadores, por exemplo, de carteira assinada CLT? Qual é o diferencial dessas duas categorias? Existem muitas diferenças entre eles. O cooperado, ele é vamos chamar assim, de dono do negócio. Ele próprio administra a cooperativa junto com seus colegas cooperados. Então, a cooperativa, ela funciona não como uma empresa que contrata empregados, que pode estabelecer suas regras e dar ordem para o empregado, dar ordem quanto ao horário, ao salário. Tudo tem um empregador e o trabalhador subordinado. O cooperado, não. Ele administra o seu próprio negócio. E o legislador previu que essa forma de organização seria a melhor. Tanto que a lei prioriza a contratação de cooperativas ou associações e não de empresas. Então, eles têm prioridade sobre as empresas para receber esse material. Então, isso daí, desde a lei de 2010, essa prioridade existe e é isso que eles precisam lutar. Sempre está lutando para que o município, aqui no caso o Estado, respeite sempre essa prioridade e respeite uma justa remuneração. Importantíssimo, procuradora Keisiane, quero agradecê-las. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, parabéns pelo grupo de trabalho que trabalha junto com essas cooperativas também, que são tão importantes, o Distrito Federal e todo o Brasil. E a gente espera que cada vez mais esse projeto do Ministério Público do Trabalho consiga fechar os lixões da qualidade de vida para esses trabalhadores. E quando você falou de criança, a gente está lembrando aqui que a gente está em junho, daqui a pouco é férias, daqui a pouco o que fazer com essas crianças, vamos ensiná-las em casa. E você que está em casa, não saia daí. A gente vai falar de criança no próximo bloco. O intervalo está chegando e depois dele você vai entender como o MPT atua em casos de trabalho infantil e também conhecer a campanha promovida para a conscientização desse tema. A gente volta já. Falamos que já estamos no meio do ano, paramos para pensar que daqui a pouco chegam as férias escolares das crianças e nos remetemos a um tema muito importante: trabalho infantil. Essa prática que ainda é realidade na vida de muitos pequenos. Mas o Ministério Público do Trabalho está sempre atento e pensando na conscientização da população para acabar com essa prática criminosa, criou a campanha de 2024 contra o trabalho infantil. Quem traz informações é o Márcio Fontinelli. Crianças e adolescentes que deixaram de lado as brincadeiras e os estudos para ajudar na renda familiar, que tiveram a dignidade trocada por trabalhos sem garantias nem direitos. No Brasil, 1.900.000 jovens com idades entre 5 e 17 anos são vítimas de trabalho infantil.
O número, divulgado pelo IBGE em dezembro do ano passado, é 7% maior que os dados coletados entre 2019 e 2022. Daí a importância do combate contra essa prática. A Organização Internacional do Trabalho considera trabalho infantil aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização. Já o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe o desenvolvimento de qualquer atividade laboral por menores de 16 anos, podendo o adolescente trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos, respeitando um conjunto de regras. Com ações de fiscalização que são feitas a partir de denúncias, o Ministério Público do Trabalho acompanha os casos de exploração profissional desses jovens. Existem duas formas, praticamente, vamos dizer assim, de atuação do Ministério Público. Aquela de investigativa e de responsabilização, ela vai apurar denúncias, ela vai buscar retirar crianças e adolescentes do trabalho, acionar a rede de proteção, buscar uma regularização da conduta e uma responsabilização daqueles que exploram ou se beneficiam do trabalho infantil. Aqui falando assim de uma forma muito simplificada. Por outro lado, a atuação promocional e indutora de políticas públicas, ela tem um viés muito mais de articulação social, né, de trabalho articulado em conjunto, concertado com outros órgãos que também fazem parte dessa rede de proteção da infância. De acordo com o artigo 207 do Código Penal, a pena para quem usa trabalho infantil pode chegar até 4 anos de prisão, mais multa. Porém, em alguns casos, o MPT busca a reparação de outras formas. Além disso, é importante buscar a garantia dos direitos trabalhistas, que muitas vezes foram sonegados nesse período de exploração do seu trabalho, e também buscar uma reparação indenizatória. Essa indenização, ela pode ser tanto uma indenização individual para aquela criança, aquele adolescente que foi vítima do trabalho infantil, quanto também uma reparação para a própria sociedade, que enquanto sociedade tem repulsa e não concorda com a exploração do trabalho infantil. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu 5.810 denúncias relacionadas ao trabalho infantil. Em 2022, foram 3.800. A conscientização também é considerada uma arma poderosa no combate ao trabalho infantil. Por isso, o MPT lançou uma campanha em relação ao tema. A mensagem que nós queremos trazer é justamente trazer os holofotes para infâncias e adolescências invisibilizadas. Há, de certa forma, uma naturalização de que determinadas crianças e adolescentes trabalhem e tenham seus direitos negados. E nós não podemos mais aceitar isso. Quais as dúvidas das pessoas quando falamos de trabalho infantil? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber quais são elas e tirá-las do nosso quadro Fala Trabalhador. Eu gostaria de saber quais são os tipos de trabalho infantil. Não há uma especificação quanto a tipos de trabalho infantil. O importante é a gente compreender a proibição desta exploração, o que é uma violência contra crianças e adolescentes. Nesse sentido, vale sempre lembrar que o trabalho, a exploração do trabalho é proibido para pessoas com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, hipótese em que os adolescentes já podem ser contratados a partir dos 14 anos. O que o trabalho infantil pode causar nas crianças e quais as consequências? O trabalho infantil, e é por isso que o Ministério Público do Trabalho, junto com outras instituições, busca a sua erradicação, ele é extremamente prejudicial às crianças e aos adolescentes, uma vez que ele expõe a saúde física, a saúde psicológica, o desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes. E, além disso, uma das primeiras consequências quando uma criança passa a ser explorada é ou o baixo rendimento escolar ou mesmo a evasão escolar, em virtude da dificuldade de se conciliar todas essas atividades. Eu gostaria de saber como denunciar o trabalho infantil. As instituições que defendem direitos das crianças e dos adolescentes recebem denúncias e, no caso de trabalho infantil, a denúncia pode ser feita diretamente ao Ministério Público do Trabalho, através do site do MPT,
A denúncia ela é online, ela pode ser sigilosa também em relação a quem está denunciando e pode ser feita também através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Chegou a hora de sabermos o que rolou nas redes sociais com a Sabrine Menezes. Tudo bom, Sabrine? Tudo bem, Madei, e você? Tudo bom, mas me conta, muitos likes no mês de maio? Maio foi um mês bastante movimentado, Madei. Olha só, maio é marcado como o mês da luta sindical. E a campanha Maio Lilás este ano, Dê um Play nos Seus Direitos, busca aproximar os jovens dos sindicatos e mostrar como essas entidades podem ser aliadas importantes na luta pela garantia de direitos trabalhistas. A TV Cultura trouxe uma reportagem onde a coordenadora nacional da Conalis, Vivian Brito, falou sobre a necessidade de derrubar os mitos para aproximar a juventude do sindicato. A íntegra está disponível em nosso canal no Instagram. E de acordo com o IPEA, a adesão de jovens aos sindicatos tem caído consideravelmente, cerca de 55% entre 2012 e 2022. O procurador do Trabalho e coordenador regional de promoção da liberdade sindical do MPT no Piauí, Edinaldo Brito, falou em um post para o nosso Instagram sobre a importância dos sindicatos falarem a linguagem dos jovens. Vamos ver. O MPT tem o propósito de aproximar a população jovem dos sindicatos e os sindicatos da população jovem. Portanto, a mensagem que o MPT quer trazer é: sindicato, aproxime-se da população jovem, adote a defesa das pautas da população jovem, a linguagem utilizada pela população jovem e, ao mesmo tempo, o jovem participe mais da vida sindical, das assembleias do sindicato, das eleições sindicais. Outra ação da campanha é o lançamento da cartilha Atos Sindicais, Manual de Atuação. A publicação detalha as ações das empresas e instituições públicas que buscam dificultar a organização dos trabalhadores em sindicatos e centrais sindicais, como, por exemplo, punições e demissões de participantes de greve, perseguição contra dirigentes sindicais e discriminação contra afiliados, entre outros. A cartilha também mostra como provar as práticas e quais as possíveis consequências para quem pratica tais atos. Ela está disponível no site do MPT, no endereço que aparece aqui na sua tela. O trabalho análogo ao de escravo também foi destaque em nossas redes sociais. Isso porque 14 trabalhadores foram resgatados na cidade de Guará, em São Paulo. Os resgatados eram do Maranhão, Pernambuco e Piauí e trabalhavam em um plantio de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Não havia banheiros ou locais para refeição na lavoura e os trabalhadores também não tinham acesso a equipamentos de proteção. Outros 8 trabalhadores foram resgatados em flagrante no município do Sertão do Araripe, no Pernambuco. Os resgatados extraíam madeira para as empresas da cadeia produtiva do polo gesseiro do estado. Os alojamentos haviam sido construídos pelos próprios trabalhadores, com lona e madeira, e sem qualquer instalação sanitária ou proteção contra os animais peçonhentos da região. Também não havia energia elétrica ou água potável. Denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas no aplicativo Pardal, disponível na Play Store, e também pelo Disque 100. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, é hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem interagir com a gente, curtir, comentar e salvar as postagens que aparecem aqui no endereço na sua tela. Por hoje é isso, Madê. Obrigada, Sabrine. E assim nos despedimos de você de casa. A gente fica por aqui. Continue seguindo o MPT nas redes sociais, acessem a página no YouTube. Até o programa de julho. Tchau! Tchau, tchau!